Alô, meus amigos, uma boa noite a todos. E conforme eu havia prometido e já feito as chamadas e a divulgação, este vídeo é o primeiro da série de vídeos gravados sobre a temática filosofia e religião. Esse vídeo ficará disponível nas minhas páginas no Facebook e Instagram, Pensador Solitário, e também no meu canal no YouTube, O Pensador Solitário. Então, curta as páginas do Facebook e do Instagram, dê o seu joinha lá no YouTube e também se inscreva no canal. Maravilha? Então vamos aí para a nossa rápida abertura e depois voltaremos para algumas informações preliminares e o início desse primeiro vídeo da série de vídeos Filosofia e Religião. Vamos lá! Muito bem, como eu havia prometido para vocês, e eu já disse no início, essa é o primeiro vídeo da série de vídeos sobre a temática filosofia e religião. Vai lembrar que todos esses vídeos serão gravados, então não haverá, por causa do sistema de estúdio que eu uso, não dá para fazer um stream ao vivo, porque há um grande atraso de até de 5 minutos, como eu fiquei sabendo por meio do meu amigo Gilberto Lopes, né? Inclusive recomendo o canal dele, canal filosófico, você pode ir lá assistir. É esse atraso, essa diferença grande de atraso de 5 minutos. Então não compensa fazer um vídeo ao vivo, então é melhor gravar e eu deixarei disponível esse vídeo para vocês. E aí os comentários, as dúvidas que vocês postarem lá, eu farei um outro vídeo para comentar, né, as observações que vocês fizerem em referência às temáticas que trabalharemos nessa série de vídeos e também para responder a perguntas que vocês lançarem lá nas páginas e no canal no YouTube, tá? Então conto com o seu joinha no YouTube, conto também com a sua inscrição. E também conto com você lá presente nas nossas páginas do Facebook, Instagram e também lá no Telegram. Joia? Então, beleza. Como vocês já devem ter visto, eu postei vários vídeos da pastora Marlene Nascimento, que são uma prévia justamente dessa série de vídeos que começaremos a partir de hoje, tá? Vale lembrar também que esse vídeo será gravado uma vez por mês. Então toda a série os vídeos dessa série, uma vez por mês será gravado e será toda a última quarta-feira do mês, começando por esta, tá? Então toda a última quarta-feira do mês eu trarei uma temática, né, um subtema ligado ao tema principal, que é a questão da filosofia e religião, certo? Outro lembrete importante que eu quero colocar para vocês é o que essa série não é e o que ela é, tá? O que ela não ela não será uma plataforma ou um momento para se realizar apologética. O que é apologética? É a defesa da fé, tá? Apesar de que em alguns momentos eu farei algumas observações críticas em relação a determinadas questões, como você verá em alguns vídeos mais para frente. Entretanto, nós não trabalharemos aqui a questão de apologética ou defesa da fé, no sentido de a minha crença ser verdadeira e as outras serem falsas, tá? No sentido, no aspecto da religião. E por quê? Porque mesmo eu sendo, né, cristão protestante, o intuito dessa série é justamente filosoficamente, né, pela filosofia, pelas lentes da filosofia, compreender todo o conteúdo religioso, conforme nós veremos nesse vídeo de introdução, nesse vídeo introdutório que eu gravo hoje para vocês e disponibilizarei a partir das 20 horas e 30 minutos no 21h30, né, horário de Brasília, e 21h30 horário de Brasília e 20 horas e 30 minutos horário aqui de Cuiabá, tá? Então
o que esse vídeo é justamente isso que eu respondi inicialmente para vocês, mas hoje eu trarei uma resposta ainda melhor mais adiante nas nossas reflexões, tá? Vai lembrar que então o objetivo é, pela ótica da filosofia, pela lente da filosofia, avaliarmos o conteúdo das religiões e a relação que as religiões têm com a filosofia, tá? E aí você entenderá melhor hoje sobre o que é de fato esse vídeo, mas para o final, quando tratarmos sobre do porquê filosofia e religião, tá certo? Então são esses os avisos, lembrando então que faremos aí, claro, cotejos entre religiões, entre perspectivas religiosas, né? Mas deixando claro a importância da imparcialidade, e não faremos aqui nenhuma apologia, nenhuma apologética, tá? Melhor dizendo, então não haverá a questão de apologética aqui, certo? Apesar de que haverá observações críticas em relação a certas questões, como vocês verão na medida dos vídeos, né? Mas essas observações críticas, elas têm o caráter imparcial quando se trata desse cotejo entre religiões, comparação, tá? Que é o que nós faremos também mais adiante em outros vídeos, conforme você verá. Então, muito bem. Então, dado esses avisos, e então o vídeo de hoje é uma introdução à temática que nós trabalharemos nessa série, e espero que esse vídeo possa então ser edificante para vocês, tá? Então, vocês podem lá postar os seus comentários, as suas observações, dúvidas, que depois eu farei um vídeo extra, um vídeo resposta, né? Referente a esses comentários que vocês postarem, tanto pelo YouTube como pelo Instagram e também Facebook, ok? Também eu quero ter o objetivo de gravar um vídeo não muito extenso, para que mesmo o assunto sendo interessante não fique enfadonho, tá? Então eu pretendo e espero que esse vídeo seja gravado com um tempo menor que 1 hora, tá? Então todos os vídeos terão essa expectativa, essa previsão, tá? A não ser que o assunto necessite ultrapassar 1 hora, mas se ultrapassar, aí então dividiremos em 2 partes, né? Então primeira parte, segunda parte, mas o objetivo é que não ultrapasse 1 hora para que não fique cansativo, tá joia? Então vamos lá. Então o intuito hoje é um vídeo introdutório sobre a temática filosofia e religião, e eu quero que você assista um videozinho de 5 minutos que eu achei no YouTube, num grupo Amor, né? Amar a Vida. Muito interessante esse vídeo. O link dele eu vou deixar disponível, né, do grupo lá, porque ele tratou sobre essas questões das religiões. Tem os créditos, né, que você poderá ver, os pós-créditos das pessoas que fizeram a filmagem, porque temos que valorizar, temos que dar importância à questão dos direitos autorais, né? Então eu achei esse vídeo muito interessante, e é um vídeo que vem a calhar justamente em relação à nossa temática, porque apresenta aí algumas das várias religiões, né, que nós estudaremos aqui nos nossos vídeos, tá? Então não quero narrar muito sobre o que o vídeo apresenta. Eu prefiro que você assista e veja, que você assista, né, e aí compreenderá melhor pelo que as imagens nos apresentam, né? E aí durante a nossa reflexão trataremos dele. Então vamos lá, assista aí o vídeo.
Muito bem, então vocês viram aí esse vídeo, né, das crianças participando das religiões onde frequentam, e é justamente com esse vídeo que eu quero começar então nossa introdução acerca da religião. Então vamos lá. Quando a gente fala de religião, né, religião ela é um dos assuntos que é trabalhado na filosofia. Não é somente a teologia que trata e que tem essas abordagens acerca da religião, mas a filosofia também trabalha acerca da religião, né? A gente sabe que existe a filosofia da religião, que faz uma reflexão sobre a questão da relação do homem com o divino e, ao mesmo tempo, a importância, né, da religião na existência do ente humano, né? Os aspectos da religião na existência do ente humano, em que o ente humano experimenta uma relação com o ente divino, a quem ele busca, que é um ente transcendente, né, que está acima dele, né, que é superior a ele e que é considerado como verdade absoluta. Então são um conceito básico aí do que é então filosofia da religião, né? Então a gente sabe que a religião ela é uma temática importante da filosofia. Então, diante desse aspecto, a pergunta é: o que é então religião, né? Então, nós vimos aí 5 crianças que levantaram das suas camas, que foram vestidas por suas mães, por seus pais, e foram, juntamente com os seus pais, conduzidas a vários locais de culto e de reverência a divindades, né? Então nós vimos o budista, nós vimos o cristão, nós vimos o islã, nós vimos o judeu e nós vimos também o hindu, a menina hindu, né? Então 5 crianças aí. E aí nessa perspectiva nós precisamos entender o que é então religião. Então vejamos lá. A palavra religião, ela vem do latim religar, né? O que estava desligado com base, ou seja, religar aquilo que estava desligado com base na experiência de um ente superior como fonte de todos os valores, né? Silva deixa claro isso para nós, bem no início da sua obra Tratado de Direito Funerário. Então a palavra religião vem do latim re mais o termo ligário, né? Zailes ele deixa claro que a religião ela existe, ela realiza-se na existência humana e também na verificação como resposta, né, dessa experiência por meio do apelo de Deus, né, por meio do apelo a um ente divino. E aí também nós temos a Fischer, que traz aí 4 significados em relação à religiosidade. A religião religião e religiosidade. É o relacionamento do ente humano com Deus, é o relacionamento com Deus, reverência, veneração e busca do transcendente. É uma ação orientadora e uma construção da comunidade. E, historicamente, expressões ativadas em diferentes culturas. Isto é, diferentes culturas possuem o seu aspecto religioso. E é o que nós vimos no vídeo, né? O budismo no Japão, nós vimos o judaísmo, nós vimos o cristianismo em vários locais, em várias culturas, né? Então a Fischer deixa claro esses 4 aspectos do que é religião, né? Esse significado então do que seja religião, religar, né? Esse religar, em que eu me religo, né, a um ente superior através de veneração, de culto, né? Esse ente que eu considero como verdade absoluta, como a fonte de toda a verdade, né? Eric Wegelin, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que a religião ela constitui um importante elemento no desenvolvimento da humanidade a partir da compreensão da revelação divina. Esse livro que ele fala isso é justamente o livro Mundo da Polis, quando Eric Wegelin ele faz um cotejo entre a mitologia grega e o pensamento religioso judaico em especial. E ele também faz menções aí justamente do cristianismo, principalmente algumas análises que ele faz muito interessantes
de algumas epístolas do apóstolo São Paulo, né? Então, nessa perspectiva, nós podemos entender, como o Eric Wegel trabalha essa questão da polis, que a religião ela tem esse papel importante no desenvolvimento da humanidade, né? E esse desenvolvimento, esse desenvolver da humanidade de parte da compreensão do ente supremo, de Deus, e da revelação desse Deus para o ente humano, tá? Heidegger, em duas obras chamadas Fenomenologia da Vida Religiosa, que é uma palestra, que é uma transcrição da palestra que ele fez em 1920 e 21, e também uma outra obra que chama-se Marcas do Caminho, que ele fez contém lá uma palestra chamada Fenomenologia e Teologia, que é de 1929. O Heidegger deixa claro, ele nos permite compreender que a religião é um constitutivo existencial do ente humano, ou Dasein, né? Pois é um fenômeno histórico que consiste e reside na experiência fática da vida de modo concreto. Então, ou seja, a fé religiosa é histórica e factual. Ora, se a fé é algo histórico e factual, a religião, então, ela é histórica e factual. E ela, então, é um constitutivo existencial desse ente humano que o Heidegger chama de Dasein, ou ser aí, tá? Por ser o fenômeno histórico que consiste e reside nessa experiência fática de modo concreto. É o que vimos no vídeo, ou seja, aquelas crianças, né, na sua cotidianidade, na sua facticidade, elas levantam da cama, elas tomam seu café, elas aprontam e elas vão então em direção aos locais de culto e veneração dos deuses em que elas acreditam e foram instruídas também por seus pais, né? Hegel, ele fala na obra Enciclopédia das Ciências Filosóficas, volume 1, ele diz o seguinte: a religião, assim como pensar, é algo exclusivo do homem. A religião, na verdade, é a busca da verdade como objeto na relação do homem, que é finito, para com o infinito, que é Deus, né? Então, Hegel ele deixa claro que a religião é algo exclusivo do ente humano. Os animais não possuem religião, tá? Então, assim como pensar é algo exclusivo do ente humano, os animais algo exclusivo do ente humano, a religião também é a mesma coisa, tá? Ok, então vamos lá. João Calvino, que não foi somente teólogo, mas foi filósofo, né? Na sua obra Institutas, volume 1, livro 1, né? Volume 1, livro 1, capítulo 3, versículo 1, nós percebemos que Calvino, ele deixa claro que a religião é uma convicção da divindade universalmente implantada no coração humano pelo próprio Deus, tá? Vale lembrar que essa apresentação de Calvino do senso de divindade e da semente de religião, que costuma se chamar na teologia protestante, né? Porque Calvino ele é teólogo e filósofo, né? Filósofo e teólogo protestante, e uma figura importante da Reforma, que tratarei sobre ele em um vídeo posterior, principalmente quando tratarmos do movimento da Reforma Protestante. Calvino então apresenta isso sobre a poderosa influência de Cícero, tá? Porque na verdade ele cita Cícero ali, e ele está citando justamente a obra de Cícero chamada Sobre a Natureza dos Deuses, que é o capítulo 1, versículo 16, em que, aliás, o livro 1, e capítulo 16 dessa obra, em que Cícero deixa bem claro que todas as pessoas, todo ente humano, seja ele bárbaro ou alguém considerado civilizado, eles têm implantados em seu coração um sentimento de religiosidade. E este sentimento de religiosidade é implantado pelos deuses. São os deuses que implantam esse sentimento no coração do ente humano, tá? E aqui até é importante lembrar, meus caros,
que Calvino ele recebeu uma influência poderosíssima da filosofia, né? Então a obra Institutas ela não é somente um tratado teológico, ela é um tratado teológico e filosófico. É uma teologia filosófica ou uma ontoteologia que Calvino trabalha ali nas Institutas, tá? Então, só para termos só para fazer essa menção, porque infelizmente, principalmente no meio protestante, se faz uma tremenda injustiça com a filosofia, muitas vezes desprezando-a, deixando de lado, né? Porque considera-se, existe aquele pensamento de que a filosofia é inimiga da religião, e isso não é verdade, tá? Então, assim como há muitos extremos dentro da filosofia que hoje se despreza a religião, que na verdade sempre foi temática da filosofia, e tenta a muitos, né, que são consumidores da filosofia, atacar e criticar a religião no sentido de desmascará-la e até destruí-la, né? Por outro lado, você tem também um meio de teólogos, principalmente no meio fundamentalista, né, protestante, que atacam severamente e injustamente a filosofia, considerando-a como uma inimiga da religião, sendo que na verdade não é, né? Então vamos lá. Então, tendo em mente, só abrindo e fechando esse parêntese, né? Então, só para você ter em mente, Calvino ele recebeu essa influência de Cícero e ele então faz essa citação da obra Sobre a Natureza dos Deuses, falando que a religião, o sentimento de religião, né, a religião é uma convicção da divindade universalmente implantada no coração humano pelo próprio Deus, né? No caso, Cícero fala deuses, né? Porque Cícero é pagão. Mas, no caso de Calvino, como um cristão, ele fala Deus, né? Deus implantou isso. E aí, interessante, eu coloco aí essa observação em relação a Paulo, porque Paulo, então, ele faz então uma apresentação muito interessante na Epístola aos Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15, em que ele diz e deixa claro para nós, né, que os gentios que não possuem a lei como os judeus as possuem, né, eles têm a plena consciência do certo e errado, porque há uma lei que foi gravada, implantada em seus corações. Então a minha pergunta é justamente isso: será que Paulo também recebeu a influência de Cícero? Já que devemos lembrar que Cícero foi um filósofo romano e que foi contemporâneo ali do grande imperador Júlio César, também de Marco Antônio, né, e Pompeu. Então, curiosamente, você percebe que Cícero vem antes de Paulo. Então, porventura, Paulo recebeu uma influência de Cícero, né? Então, fica aí a dúvida jogada no ar, que eu vou pesquisar para trazer depois para vocês, porque eu quero gravar um vídeo sobre a temática na área da filosofia e religião, chamado com o subtema Paulo de Tarso, o filósofo, né? Então, eu quero gravar nessa perspectiva esse vídeo e apresentar para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, nós vemos então algumas das definições sobre religião, e aí então podemos resumi-la da seguinte forma: religião é um constitutivo existencial do ente humano que busca reaproximar de Deus como verdade absoluta na experiência fática da vida, tá? Por que eu coloco esse reaproximar com hífen? Para dar ênfase, tá? Por quê? Porque como a religião é um constitutivo do ente humano, então o ente humano se aproxima de Deus, né, pela fé, e crê que esse Deus, pela fé, é a verdade absoluta, né? E aí, na sua experiência fática, ou seja, na experiência de vida que ele possui, na sua própria existência, então ele vive essa religião que é o constitutivo da sua vida. Então, por isso que eu coloquei essa definição aí de religião, tá? Um constitutivo existencial do ente humano que busca reaproximar de Deus como verdade absoluta na experiência fática da vida.
Claro que vai lembrar que a base para essa reaproximação é a fé que o ente humano possui na revelação divina. Então, no cristianismo, por exemplo, de que Deus, né, se revelou através de várias formas, e a forma suprema da revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, conforme diz lá no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, né, cheio de graça e glória, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você tem, por exemplo, o Islã, em que o profeta Muhammad recebeu as revelações de Alá e assim as transcreveu no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Você tem os judeus, que consideram a Torá a revelação de Deus para Moisés, né? E juntamente com o Talmud, que é justamente o livro que apresenta os códigos de conduta ética e moral dos judeus, então ali está a revelação da parte de Deus para o povo judeu, e assim por diante, tá? Então são alguns exemplos para que você veja. Então, toda essa questão da religião como constitutivo, em que o homem busca reaproximar-se de Deus como verdade absoluta em sua experiência fática de vida, a partir, com base na reflexão que esse ente humano faz no conteúdo da fé e da revelação a partir da própria fé, tá? É claro que também ele usa elementos racionais, e aí elementos racionais que são extraídos da conhecida e famosa teologia filosófica, né? Que procurou, durante a história do pensamento ocidental, racionalizar a fé, procurando apresentar argumentações racionais acerca das provas da existência de Deus. Em que se destacam aí, eu posso citar dois, que se destacam aí, que foram Santo Tomás de Aquino e Santo Anselmo de Canterbury, né, que receberam aí a influência, a Santo Anselmo de Santo Agostinho, e Santo Agostinho, por sua vez, de Platão, e Santo Tomás de Aquino, que é o maior expoente aí do pensamento aristotélico. Por quê? Porque os gregos trabalharam essa questão das provas da existência de Deus em uma teologia filosófica, lembrando que o Deus mencionado pelos gregos não é o mesmo Deus cristão, tá? Porque na verdade é o Deus ali para Aristóteles, por exemplo, é o princípio organizador de todas as coisas, tá? E aí então os pensadores, os filósofos cristãos fizeram extrações desse pensamento de Aristóteles, de Platão e Aristóteles, e desenvolveram a sua teologia filosófica, considerando de que o teós ali, Deus, que é mencionado ali por Platão e Aristóteles nessas provas, né, racionais de sua existência, é o Deus cristão, tá joia? Então, esse é o nosso resuminho. Claro, lembrando para vocês que essa pesquisa, eu estou no início dela, ela é bem embrionária, então provavelmente pode ser que essa definição de religião que eu dei para vocês agora, mais para frente, depois de um bom amadurecimento, ela possa mudar, né, no sentido sendo mais fortalecida, com conteúdos mais profundos, ou sofrer algumas alterações aí em seu todo, né? Mas isso aí vai acontecerá, se for o caso, né, dentro das possibilidades, no decorrer do caminho. Maravilha? Então, a princípio, eu trago aqui o resumo para o que eu defino como religião para vocês, que a religião é um constitutivo existencial do ente humano que busca reaproximar de Deus como verdade absoluta na experiência fática da vida, a partir da reflexão do conteúdo da fé e da revelação pela fé, né? A partir da reflexão do conteúdo da fé e revelação pela própria fé, né? Tendo elementos da teologia filosófica como pontos importantes nesse auxílio de reflexão. Maravilha?
Então vamos lá. O que há de comum entre as religiões? Né? Já vimos, eu já dei um conceito para vocês do que é religião, dentro do que eu procurei apresentar, do que eu estudei. Mas o que há de comum entre as religiões? Vocês viram ali aquelas crianças indo ali para os locais de culto, de adoração, de reverência, e prestando então o culto, as suas oferendas e seguindo alguns rituais. Então, o que há de comum entre 5 religiões que são diferentes entre si nos seus aspectos teológicos e doutrinários? Então vejamos lá, o que há de comum? Então vejamos alguns pontos importantes. Toda religião ela tem um ente divino, que é o Ser Supremo, né? Ou um ente divinizado. O que significa divinizado? Eu coloquei divinizado no seguinte, por exemplo, você tem religiões em que existe um grande mestre, e esse grande mestre, ao exercitar corretamente o conjunto de doutrinas que ele ensinou, ele então se eleva a uma categoria que está acima do homem normal. Então ele se divinizou, ele se torna um ente divinizado. Até porque algumas religiões elas acreditam que todas as pessoas têm dentro de si uma centelha divina, né? O panteísmo trabalha muito isso, que todos os entes, né, têm uma centelha divina dentro de si. Então Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então essa é uma frase resumo aí do panteísmo que depois trabalharemos, né? Que eu trabalharei com vocês. Então o ente divino e divinizado. Então você tem Alá no Islã, você tem Deus e Jesus Cristo no cristianismo, você tem Deus no judaísmo, você tem os deuses hindus no hinduísmo, você tem Buda no budismo, né? Apesar de que muitas pessoas consideram e têm os estudos filosóficos sobre o pensamento filosófico oriental, consideram o budismo mais uma filosofia de vida do que religião, mas na verdade eu considero o budismo as duas coisas, tá? Por quê? Porque o budismo é sim uma religião, porque há um aspecto de fé, há um aspecto de reverência. Não que fé seja algo apenas da religião, tá? Mas há um aspecto de reverencial ali, de reverência, de veneração por parte da figura dos seguidores em referência à figura de Buda, tá? Então ela é sim uma religião e ao mesmo tempo uma filosofia, tá? Então eu considero o budismo dessa forma. Então você tem o ente divino e divinizado, as religiões pagãs, né, com o seu panteão, por exemplo, os romanos, os gregos, os nórdicos, né, e assim por diante. Você tem depois a figura do líder, né? Aliás, você tem a figura do fiel, tá? Então você tem o ente divino e divinizado, que é um constitutivo comum, de todas as religiões, e você tem o fiel. O fiel está dividido em dois, tá? Você tem o líder religioso, que é aquele que apresenta o conjunto de doutrinas e teologia, que é outro constitutivo em comum das religiões, ou seja, um conjunto doutrinário e teológico, né? Doutrinário e teológico. Então, esse líder apresenta para quem? Para o crente, para aquele que é o fiel e que está sob a sua autoridade. Então, ou seja, você tem o líder religioso, que é aquele que conduz, né, por exemplo, as cerimônias culticas, e você tem o crente, o religioso, que acompanha o líder como modelo espiritual, tanto na sua vida fática, quanto também na questão dos rituais culticos, né, que é outro elemento, outro constitutivo importante da religião. Vale lembrar também que outro constitutivo importante das religiões é o elemento fé, tá? É o constitutivo fé. Lembrando que fé não é somente na perspectiva religiosa. Eu posso entender fé como um conjunto de verdades absolutas, tá? Então, por exemplo, um ateu que não segue nenhuma religião, que seguia uma religião e não segue mais, né, uma religião, e que não acredita na existência de nenhum ente divino, ele pode ter fé, né? Só que essa fé é um conjunto de crenças absolutos que ele possui, não no ente divino, mas em si mesmo,
na ciência, na sorte, nos seus amigos, nos seus familiares e assim por diante, na sua inteligência, na sua capacidade. Então, o constitutivo fé, ela não é aplicado somente para a religião, apesar de que fé é um constitutivo da religião também e que é comum em todas as religiões. Mas o elemento fé, ele se faz presente também na vida fática de um ente humano, de alguém que não expressa nenhuma conduta religiosa, tá? Que não aderiu a nenhuma religião. Então, há a questão da fé. E isso a gente discutirá depois, esses 5 elementos, mais adiante também em outros vídeos. Mas é só para você ter uma ideia, é uma reflexão minha. Claro que há outros elementos que depois, provavelmente com o amadurecimento nessas pesquisas, eu irei lembrar. Eu lembrarei e mencionarei aqui. Porém, esses 5 elementos eu considero básicos, tá? Então, o ente divino e divinizado, o fiel, que é o líder religioso e o crente, a fé, que é um elemento constitutivo importante, porque a pessoa, o ente humano tem fé no ente divino ou divinizado que ele reverencia, que ele venera. O conjunto de doutrinas e teologia, né? Claro que a questão doutrinária e teológica, ela também não está restrita somente à religião. Filosofia, por exemplo, tem o seu conjunto doutrinário, né? E aí você vê várias doutrinas filosóficas sendo apresentados durante o período do pensamento da história ocidental. O direito, por exemplo, o direito tem as doutrinas do direito, né? Então, obviamente, a gente sabe que a questão doutrinária ela não está restrita à religião, mas ela é um constitutivo importante da religião. Por quê? Porque o conjunto doutrinário religioso apresenta o seu conteúdo teológico, tá? Você tem, então, também os rituais culticos. Isso é muito importante. Você tem os rituais culticos aí. E você viu no vídeo as crianças participando e realizando esses rituais culticos, né? Orações, oferendas, cânticos, ouvir as mensagens que os líderes religiosos apresentam, etc, etc, etc. Tá? Então, esses são os 5 constitutivos importantes que eu quis colocar para vocês e espero que no decorrer do amadurecimento eu possa acrescentar mais. Mas eu vejo agora, a princípio, que esses 5 constitutivos são os principais e deles há outros constitutivos menores que aí nós poderemos estudar no decorrer da nossa série, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto importante é qual a importância da religião para o ente humano, tá? A gente sabe, nós sabemos que durante o desenvolvimento da história do pensamento ocidental, a religião ela foi de fato a temática da filosofia, né? Ela sempre foi a temática do pensamento filosófico, não somente da filosofia, como da história, da sociologia, da antropologia e de outras áreas do conhecimento ou áreas do saber. Mas a gente sabe que nós também compreendemos que nesse processo histórico, né, historiográfico e conhecimento historiográfico que nós podemos ter, a religião também encontrou sérios problemas e confrontos, né, que possivelmente começaram desde o período iluminista até a época contemporânea com o secularismo. Esses autores que estão em negrita, Welt, Estrada e Zayres, eles apresentam muito bem isso em suas obras, né? E eu coloco a referência deles lá também, que você poderá pesquisar. E aí nós podemos perceber que nessa perspectiva o iluminismo mesmo ele tentou fazer com que o homem atingisse a maioridade racional, não precisando mais, por exemplo, da autoridade religiosa para fazer os seus próprios julgamentos e tomar as suas próprias decisões. E aí você tem a figura de Kant, por exemplo. Não que Kant era um antirreligioso, mas Kant falava que não preciso estar debaixo da tutela de um líder religioso para eu realizar os meus próprios julgamentos. Aí você tem críticas à religião, especialmente cristã, por ser uma religião de rebanho,
que impede o ente humano de desenvolver a si próprio. Nietzsche faz essa crítica, lembrando que Nietzsche não ataca a Deus, Nietzsche não ataca o divino, Nietzsche faz críticas à religião cristã, propriamente dita, por causa dessa questão de rebanho. Então, e aí é outro ponto que nós podemos estudar sobre essa questão, né, sobre essa perspectiva do pensamento de Nietzsche. E outros filósofos, Karl Marx, que tentou desconstruir, desmascarar também a religião, quando ele afirmava que a religião era o ópio do povo, né, e outros filósofos assim por diante. E aí nós vemos que existe então nessa perspectiva um processo que eu chamo de desreligiosização. Ou seja, quando tenta-se então tirar a importância e o valor da religião para o ente humano, né? É claro que esse processo de desreligiosização, ele não envolve somente a questão da racionalidade, tá? Ele vai além, porque há questões em que envolve ações políticas, tá? E aí, sobre essa perspectiva, eu vou trabalhar com vocês em outro vídeo, tratando desse processo de desreligiosização, como eu chamo, que, claro, começa numa perspectiva da razão, racional, uma análise, né, intelectual que se faz contra a religião, e, ao mesmo tempo, a questão de caráter mais prático, que aí você vê ações políticas, né, que muitas vezes tentam ou eliminar a religião de vez, já de cara, ou aos poucos controlando as ações das religiões e interferindo em assuntos e deliberações e decisões que são de caráter estritamente religioso, em que o Estado interfere, sendo que não deveria, na verdade, interferir. Então vamos lá. Então, nessa perspectiva, apesar desses problemas que a religião enfrenta e a secularização, que é algo forte, né, em que os entes divinos, né, têm sido deixados de lado para que o Deus da técnica, do cientificismo, da tecnologia seja venerado, mesmo assim, entende-se que a religião ela ainda mantém a sua força, ela ainda mantém a sua expressividade e que ela precisa, na verdade, de um despertamento. Zayres, por exemplo, ele deixa claro que a Estrada, na verdade, deixa claro que, segundo ele, né, segundo a sua perspectiva, que mesmo que a religião ela tenha perdido a relevância que ela tinha outrora, isso não significa, né, que não se possa realizar reflexões acerca das religiões e das suas ações e dos seus pensamentos e dos seus movimentos dentro da sociedade, né? Zayres também trabalha um pouco nessa questão em que a filosofia da religião, a religião ela perdeu, ela sofre esses ataques. Aliás, a religião ela sofre esses ataques, mas ela ainda tem uma certa importância e, por ter essa certa importância, ela continua ainda sendo temática da filosofia e, no caso da filosofia da religião, como uma disciplina específica da filosofia que é definida assim a partir do século XVIII, né, que é definida durante o período ali, a partir do período iluminismo, né, que é definida então a questão da filosofia da religião. Século XVIII, século XIX é definida então a filosofia da religião como uma disciplina da filosofia, tá? Mas vejamos então algumas questões que eu coloquei como mostrando a importância da religião para o ente humano. A primeira delas é a possibilidade de nascimento da filosofia na Grécia, ou seja, um dos elementos que permitiu o nascimento do pensamento, do exercício espiritual filosófico, né, da filosofia como uma outra possibilidade de exercício espiritual para a compreensão, para filosofar, para pensar, refletir sobre o ser, a partir de um ente que compreende a sua própria realidade, que somos nós, é a religião. Tá? Então, Reale, por exemplo, eu não cito Reale aqui, eu não coloquei na bibliografia, mas
nas outras eu colocarei, você percebe que Giovanni Reale ele fala que a poesia grega por Homero, a religião através das suas cosmogonias, teogonias, né? Teodiceias, cosmogonias, teodiceias, e a política foram 3 elementos que contribuíram para três elementos que contribuíram para o nascimento, então, da filosofia, tá? Então, isso é importante que nós tenhamos aí em mente. Outro ponto importante é a possibilidade do ente humano compreender sua própria existência na resposta da pergunta: quem é você? E na compreensão historiográfica dos fenômenos da humanidade. Vai lembrar que no pensamento oriental, a religião também contribui para que a filosofia oriental se desenvolvesse. Não somente a ocidental com os gregos, mas também a oriental. Tá? Voltando àquele ponto 1. No ponto 2, quem é você? Porque, por exemplo, o que isso significa? É o seguinte, Heidegger fala que na pergunta pelo sentido do ser, eu começo a partir de um ente que compreende a sua própria existência e compreende de certa forma quem ele é, que somos nós, ser aí ou Dasein. Para Heidegger, somente o Dasein é que consegue compreender a sua própria história, né? Porque ele é um ente historicamente constituído. Ora, quando alguém procura saber da minha história e quando eu desvelo a minha história para alguém, mediante a pergunta quem é você, a religião ela é um constitutivo que me permite apresentar para alguém a minha história e me permite a mim mesmo compreender a minha própria história, a minha própria existência. Então, quando eu respondo assim, alguém pergunta para mim, quem é você, Eric? Eu digo, sou Eric Evans Mendes, tenho 38 anos, sou nascido em Cuiabá, Mato Grosso, sou cristão, protestante, presbiteriano. Então, ou seja, a minha fé, a minha confissão religiosa, ela faz parte da minha história. E ao fazer parte da minha história, ela me permite, ela me dá a possibilidade de compreender quem sou eu. Né? E ao mesmo tempo, a partir dessa compreensão de quem sou eu, com o auxílio da religião como esse constitutivo, eu também consigo compreender historiograficamente os fenômenos da humanidade, como por exemplo a importância da religião no período da Renascença, né? Com a Reforma e a Contra-Reforma protestante, né? Então a gente tem a possibilidade pela religião de compreender a nossa própria existência, já que a religião é um constitutivo existencial do ente humano, né? Então, quando eu respondo a pergunta quem sou eu, então eu respondo e a religião faz parte dessa resposta que eu dou para apresentar a minha história para alguém. Outro ponto importante, possibilitou a filosofia retribuir na contribuição do surgimento de grandes religiões. Então, no caso do cristianismo, a filosofia contribuiu, ou seja, a gente vê que a religião contribuiu para o nascimento da filosofia. E a filosofia grega contribuiu para o nascimento do cristianismo, né? Por quê? O cristianismo ele teve 3 contribuições importantes. O judaísmo, em que o Deus que o povo de Israel adora é o mesmo Deus que o povo cristão adora, e é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é Deus assim como o próprio Pai, né? O Deus encarnado, que é o Messias, o Redentor, o Salvador. Então, da religião judaica que o Cristo, o Senhor Jesus, Salvador, vem, né, para o pensamento cristão. Você tem a importância do Império Romano no desenvolvimento de estradas, na famosa Pax Romana, né, que era as leis severas que os romanos impunham, né, e as execuções severas também, a forte justiça que o Império Romano impunha, e as estradas que conduziam a vários lugares que foram bem construídas, e essas estradas então contribuíram para a disseminação do cristianismo e também o pensamento, a influência da cultura grega por meio das perguntas e das investigações filosóficas sobre o sentido da vida, o estado final das pessoas após a morte, etc, etc, etc.
tá? Então, a religião possibilitou a filosofia retribuir com a contribuição do surgimento de grandes religiões, como no caso do cristianismo. A religião ela é um elemento importante no estudo da metafísica ou ontoteologia, tá? Metafísica a gente sabe que estuda sobre a causalidade das coisas, né? E estuda sobre o ente supremo, Deus, né, chamado Theos, que é Deus, né, Theos no grego, que é o princípio organizador de todas as coisas, que é a fonte suprema de todas as coisas, a verdade absoluta, enfim. E ontoteologia, porque a metafísica ela é ontológica, né, porque estuda sobre o ser e a causalidade da questão do ser, e teológica porque trabalha e estuda sobre o ente supremo, que é chamado de Deus, né? Claro que a metafísica grega, a ontoteologia ou teologia filosófica grega, o Deus lá, mais uma vez lembrando, não é o mesmo Deus do pensamento ontoteológico cristão, beleza? E por fim, é um constitutivo existencial e exclusivo do ente humano que possui força no desenvolvimento e manutenção de uma comunidade. Então a gente sabe que o nascimento de comunidades, de cidades, de nações, a religião está envolvida nessas ações e nesses fenômenos, tá? Então, se você vê por meio do estudo historiográfico, você percebe a importância da religião e a grande participação das religiões nos fenômenos nos grandes fenômenos da humanidade, tá? E aí, claro que você vai ver ações de religiosos que muitos consideram certas, outras erradas, e assim por diante, né? Mas é um constitutivo existencial e exclusivo do ente humano que possui força no desenvolvimento e manutenção da comunidade. Apesar de que se tem e de que se fala de que a religião ela não tem tanta força assim, mas na verdade não tem, ela perdeu aquela grande força que ela possuía outrora, mas ela ainda tem força sim, nesse desenvolvimento e na manutenção de uma comunidade ainda na nossa contemporaneidade. Tanto é que você vê que a religião ainda continua, né, viva e persistindo, continua seguindo o seu trajeto. E aí a importância então que se tem, né, dos líderes religiosos, por exemplo, se manifestarem, né, em relação a ações tirânicas do Estado, quando o Estado procura limitar ou tirar a liberdade dessas religiões de se expressar. Então há uma força sim, e essa força deve ser utilizada, é o parêntese que eu deixo claro aqui, tá? Então esses são alguns elementos importantes que eu considero sobre a importância da religião para o ente humano, certo? E por fim, por que filosofia da religião? Então, rapidamente, porque o nosso tempo já está quase no final, mas eu quero dizer por que filosofia e religião e não filosofia da religião, tá? Filosofia da religião, no meu entendimento, funciona da seguinte forma, conforme este gráfico. O que acontece? A gente sabe que a religião vem antes da filosofia, né? E a filosofia nasceu com a contribuição da religião. E a religião, então, se tornou um dos assuntos da filosofia, uma nova possibilidade de exercício espiritual que a própria religião contribuiu para o seu surgimento. Ora, o que eu entendo como filosofia da religião? Eu entendo no caráter de que a religião, ela trouxe para dentro de si a filosofia, que ela contribuiu para a qual surgiu com a sua contribuição. Então a religião, quando falo filosofia da religião, eu trago a filosofia a religião traz a filosofia para o seu meio, para dentro, e toma posse, se faz valer das reflexões filosóficas para apresentar o seu conteúdo religioso, né, para apresentar o seu conteúdo. Então, mesmo que se faça uma reflexão sobre a religião, a filosofia da religião, eu entendo que ela é
a religião traz a filosofia para dentro de si e ela se faz valer dos argumentos racionais da filosofia como uma outra possibilidade de exercício espiritual para poder então refletir de forma racional sobre a fé, tá? Então esse é o meu entendimento, espero que tenha ficado claro sobre essa questão da filosofia da religião. Então a religião traz a filosofia para dentro de si e se faz valer de argumentos racionais para poder apresentar a fé, para poder realizar reflexões sobre o conteúdo da revelação e da fé por meio da razão, tá? Principalmente da razão e claro também a partir da própria fé, mas em especial por meio da razão. Então a filosofia é trazida para a religião, tá? Agora, filosofia e religião já é diferente. Por quê? Porque na verdade a ideia que eu trago, ou a proposta que eu quero trazer sobre filosofia e religião é que esse na verdade mostra que a filosofia, ela na verdade não é trazida para dentro da religião, a religião não traz a filosofia para dentro do seu território, mas a filosofia ela assume o caráter de terceiro observador, procurando compreender o conteúdo da religião e ao mesmo tempo compreender a relação da religião com a filosofia, tá? Então essa é a proposta que eu tento trazer aqui para vocês de filosofia e religião, né? É claro que essa proposta precisa ser amadurecida, né? Mas essa é a tentativa, a filosofia assumir o papel de terceiro observador numa perspectiva fenomenológica, compreendendo de forma fenomenológica ou compreendendo fenomenologicamente o conteúdo da religião e especialmente a relação filosofia e religião, justamente no sentido também da religião trazer a filosofia para si e se fazer valer da argumentação racional da filosofia para refletir sobre o conteúdo da fé e da revelação, que eu entendo ser algo feito na filosofia da religião. Então, aqui nessa perspectiva, filosofia e religião, é porque a filosofia ela ocupa o papel de terceiro observador e com as lentes da filosofia pela fenomenologia, eu compreendo fenomenologicamente o conteúdo da religião e essa relação entre a religião com a filosofia, se fazendo valer dos argumentos racionais da filosofia quando ela a traz para a sua área de interesse por meio da filosofia da religião, tá certo? Bom, então aqui está algumas referências que eu quero trazer para vocês. Nós já ultrapassamos 1 hora, não era essa a minha expectativa, era terminar em menos de 1 hora, mas já que ultrapassou, não tem problema. Inclusive a partir das 20 horas e 30 minutos esse vídeo ficará disponível. Essas são as referências de materiais que você poderá anotar, tá? Que eu deixo aqui para vocês, beleza? Então esse foi o primeiro vídeo dessa série que eu procurei apresentar. Espero que tenha sido claro. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Dê o seu joinha lá, o seu like ou o seu dislike no YouTube. Se inscreva no canal se você não é inscrito e também nas minhas páginas no Facebook e no Instagram, e também acesse lá e participe do canal do Pensador Solitário no Telegram, tá bom? Então, um grande abraço, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu, gente, abração.